Sexta-feira, 11 de agosto, 7h01 da manhã, que maravilha, né? Essas são as senhorinhas que saíram da cadeia lá, Xandão soltou, né? Elas estão ali de novo com o quê? Camiseta do Bolsonaro, como diz uma amiga minha, essas pessoas vão precisar passar por alguma avaliação psiquiátrica em algum momento, né? E não é sacanagem não, eu acho que precisa mesmo, porque olha, a lavagem cerebral foi tanta nessa galera que a galera não consegue sair da bolha, gente, não tem jeito não. Depois a gente vai passar o vídeo de novo porque sextou, né, rapaziada? Sextou. Muito bem-vindas, muito bem-vindos. Estamos começando o Desperta SL de hoje, sexta-feira, 11 de agosto, 7h02 da manhã. Muito obrigado a todo mundo que já está por aí. Hoje estamos deveras felizes, eu e Pedro Falcão, né? Não podemos falar o motivo, né, Pedro Falcão? Porque a torcida do referido time é muito grande, né? Vai ficar brava com a gente, né? A torcida é um pouco terceirizada, tem uns aqui, uns ali. É a torcida terceirizada, Inclusive a gente tem uma pessoa da equipe aqui que é da torcida terceirizada, né? Mas quem achar, quem tiver uma pista do porquê, aliás, é só a gente que não ganha desses caras, né, o Pedro Falcão? A gente vai ter que falar o porquê que a gente tá feliz, né? Vamos ter que falar, Pedro Falcão? Eles aqui já disseram pra falar. O Guilherme disse que... É pra falar? Quer pra que falar? Quer Que eu acordei, eu fui dormir ontem, né, mais cedo, porque tem que fazer o programa, né? Aliás, muito obrigado a quem já está nos acompanhando, inclusive na rede, né? Estamos com a rede formada, TVT na Grande São Paulo, Rádio Brasil Atual também na Grande São Paulo e TV Querimurê lá na Bahia. Muito obrigado. Quem tá chegando por aí, vai deixando seu comentário, vai deixando seu like. Quem tá nos acompanhando pela internet, assina o canal também. Estamos ao vivo em todos os canais do ICL, em todas as redes sociais, também no canal do Leandro Demori e também na nossa rede maravilhosa. É porque eu acordei hoje imaginando, veja só a vida do gremista, né? O gremista, só a gente não ganha do Flamengo, para começar, né? Vai lá o Cuiabá, bota 3 no Flamengo. Aí eu fui dormir ontem pensando, acordarei na sexta-feira, 11 de agosto, com a triste notícia de que teremos o Internacional e o Flamengo nas quartas de final da Libertadores. Aí eu acordo, o Flamengo tomou 3-1 do Olímpia lá no Paraguai. Então, para mim, é uma boa notícia hoje. Um beijo, sinceramente, de coração para todos os flamenguistas que estão nos acompanhando aqui, né? Não temos absolutamente nada contra o Flamengo. O negócio é que o Grêmio não ganha do Flamengo. Esse é o problema. O problema não é o Flamengo. O problema é o Grêmio. Então eu espero que o Flamengo entre numa má fase temporária, não precisa cair, não precisa acontecer nada, né? Temporária. Para que o Grêmio possa ganhar o jogo de volta da Copa do Brasil, né, Pedrinho? Essa é a opinião de Leandro Demori, tá? Eu quero que Tu já quer outra coisa, tá bom. A do Pedro a gente não vai colocar no ar aqui para não deixar a nossa galera muito zangada, né? O torcedor do Flamengo é um torcedor zangado. Eu morei 5 anos no Rio de Janeiro, sei muito bem. Tive que torcer na final de 2 Libertadores. Torcer para o adversário, no caso, né, o Pedro Falcão? Ai, futebol é uma maravilha, né, cara? Agora, sem sacanagem, eu já fui ver jogo do Flamengo, inclusive no Maracanã. Eu vi a montagem desse timaço do Flamengo, aliás. Eu vi um jogo Flamengo e Corinthians, quando o Flamengo estava montando esse timaço, estava indo o Vini Júnior. Vi o Vini Júnior jogar no estádio, viu, Pedro Falcão? Já vi. Esse é gênio, né? Esse é gênio. Vini Júnior, Arrascaeta e Bruno Henrique, pra mim, são os caras desse time assim. Gosto muito do Everton Ribeiro também, mas o Bruno Henrique e o Arrascaeta, pra mim, não tem. Eu não gosto do Gabigol, por quê? O Gabigol é o típico jogador que só gosta o torcedor do time onde ele tá jogando, né? Porque ele é mala, só por isso. Mas joga pra caramba também. Agora, é bom também, né, variar um pouquinho, né? Não ia o Flamengo chegar de novo numa final de Libertadores, gente, não dá, né? Deixa pros outros um pouquinho também. Agora a gente tem que ter a esperança, quem é que vai eliminar o Inter, o Pedro Falcão? Fluminense? Quem que o Inter pega agora? O Bolívar, lá em La Paz, na altitude, né? Tinha que pegar um dia assim que ninguém consegue respirar, dar uns 4-0, pra depois fazer o jogo de volta aqui, né? Tá sem esperança, né, Pedro Falcão? Não, eu tô só com um pouquinho de receio. Receio. Tem outro nome que a gente não pode falar no ar. Depois das 7h30 pode falar o nome do receio do Pedro Falcão. Gente, muito obrigado para todo mundo que está nos acompanhando. Este é o Desperta SL, para você que está chegando agora, não sabe que programa é esse? Que programa é esse? Quem é essa pessoa que está falando? Eu sou o Leandro Demori e esse é o Desperta SL. A gente vai ao ar todos os dias das 7 às 8 da manhã.
Então, nos acompanhem. Aliás, essa semana fizemos audiências históricas aí, né? Ontem a gente teve aí 14, 15 mil pessoas nos acompanhando. Anteontem tivemos 17, 18 mil pessoas, né? No ao vivo, né? O que para a internet, não só brasileira, internet mundial, para programas noticiosos, é muita gente. Aliás, o ICL tem batido o primeiro lugar na audiência nas redes sociais aí em canais de notícia já há um bom tempo, né? Passando a CNN já nem vê mais. Nem sei mais onde é que tá a CNN. Agora a briga com a Jovem Pan. Vocês sabem que a Jovem Pan ainda tem muita audiência, né? Nos meios digitais. Meu Uber botou esses dias, cara, que raiva. O quê? Jovem Pan? Mas a Jovem Pan toca em vários lugares, né? Em suspeitos, né? Mas a coisa tá andando, né? Tá indo. Pessoal, vai deixando seus comentários também, por gentileza, no nosso chat. Lembrando uma coisa importante. Essa semana a gente começou a fazer uma ligação direta com o ICL Notícias, primeira edição. Então, quando terminar o Desperta, você não precisa mais clicar no link para ir até o ICL Notícias, primeira edição, tá bom? Vai continuar tudo nesse mesmo link. Então, terminou o Desperta, não se mexa, não clique em nada, não clique no xizinho, não saia daí, só respira. É o popular só respira, né? Que o programa continua por aqui, tá? Antes da gente começar a ler as notícias do dia, uma coisa importante. Ontem nós fizemos um programa e o foco principal do programa era o assunto principal, era o assassinato de um candidato à presidência da República no Equador. E por um engano ontem nós colocamos, e assumo aqui o erro, né? O erro é meu, né? Porque sou o responsável por olhar todas as coisas antes da gente colocar no ar. Então eu estou pedindo desculpas para o nosso público, porque ontem, naquela imagenzinha que vai no YouTube, que é chamada popularmente de thumb, né? Thumb é como se traduz o thumbnail, né? É thumbnail o nome, né? É assim que fala, né? Mas em português, thumbnail significa thumb. Então quando a gente mudou a thumb lá no YouTube, por engano, a gente colocou a foto do Eduardo Campos, tá? A gente estava falando de violência política, então tinha um contexto ali, né? Esses dias, para quem não acompanhou o programa, a gente inclusive leu a notícia aqui que o filho do Eduardo Campos disse que vai apresentar evidências de que o acidente que vitimou o pai dele, o acidente de avião que aconteceu, não foi exatamente um acidente. Ele tem suspeitas de que aquilo de algum modo tenha sido uma coisa montada, armada, né? Não apareceram essas evidências ainda, tá bom? Isso quem tá falando é o filho do Eduardo Campos, né? Então não sou eu que tô falando, né? Eu não vi evidências novas. Por enquanto estamos parados no tempo histórico em que Eduardo Campos morreu de um acidente aéreo, ok? E aí por um erro nosso, nós colocamos a foto do Eduardo Campos na thumb e ficou alguns minutos no ar ali, depois a gente conseguiu trocar, tá bom? Então desculpa pra a nossa audiência pelo erro que a gente cometeu ontem, tá bom? É isso. Quando errar tem que falar, né, Pedro Falcão? Não adianta, né? Vamos lá então. Ó, gente, tem muita coisa quente no programa de hoje. Tem muitos e-mails. Ô, Pedrinho, liga o ar-condicionado pra nós aí. Uhum. Tá quente. Tem muitos e-mails do Mauro Cid e das pessoas que estavam ali em volta na ajudância de ordens do Bolsonaro, que estão sendo publicados pela imprensa. Hoje a gente vai ter alguns e-mails aqui. O site O Cafezinho conseguiu vários e-mails, publicou ontem à noite vários e-mails do Mauro Cid. Outros sites estão publicando também. Então a gente vai se debruçar sobre isso. E uma coisa importante, informações de dentro da CPI do golpe, da CPI dos atos antidemocráticos, né? É um nome bonito para tentativa de golpe de Estado. Já não há mais dúvidas entre membros da CPI, por todo o material que já foi analisado e colhido, que o Walter Delgatti, conhecido como hacker da Vaza Jato, se encontrou com a cúpula militar do governo Bolsonaro. Cita-se nominalmente o general Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante do Exército. Acho que a coisa vai começar a esquentar. Talvez o Delgatti seja o elemento fora da curva que várias pessoas que estavam envolvidas nessa tentativa de golpe de Estado não estavam esperando. Porque tinha, sim, e ainda tem, claro, uma operação de estancamento da sangria, né? Para que a gente chegue no máximo a quem? A Fátima de Tubarão, né? Vai lá, prende a dona Fátima Tubarão. Não tô dizendo que não tem que responder pelo que fez, não é isso, né?
Mas vocês entendem, né? A diferença entre prender a dona Fátima Tubarão e a diferença entre chegar no Dr. Paulo Sérgio, né? O general. Havia e há ainda um movimento de tentativa de estancar a sangria. Aparentemente, o Walter Delgatti é o elemento inesperado, é a onda anômala, é aquela coisa que surgiu que ninguém esperava. Popularmente dizendo, tacando fogo no parquinho, né? Não sabemos ainda os elementos de prova que Walter Delgatti tem, se os tem. Vamos deixar uma coisa bem clara aqui. De tudo que aconteceu na história do Delgatti, em relação a Carla Zambelli, várias coisas já estão comprovadas. Inclusive já foram afirmadas pela própria Zambelli e pelo próprio staff do Bolsonaro. Ele se encontrou com o Bolsonaro, sim. A Carla Zambelli pagou grana para ele, sim, para ele fazer serviços. Então, assim, há vários elementos ali que já estão dados. Outros elementos não estão. Não há provas ainda, e temos que esperar para ver se elas existem, do que o Walter Delgatti diz. Ele, através do seu advogado, diz que se encontrou com a cúpula dos militares que estavam no governo Bolsonaro na época. Ministério da Defesa, Exército, né? Não sabemos os nomes de todos ainda. É a afirmação que o delegado do Delgatti faz isso aí desde há 2 semanas, já que ele vem falando sobre isso. Não temos prova disso ainda. Agora, dentro da CPI, já há um consenso, claro que não é consenso entre o Flávio Bolsonaro e o Girão, né? Mas esses aí a gente não conta, né? Esses aí a gente deixa de lado na equação. De que esse encontro aconteceu. Basta agora a gente esperar para ver as evidências de fato. Tá bom? A gente já vai para esse assunto, fica por aí. Antes de mais nada, a primeira mulher negra no TSE toma posse como ministra substituta. Eu tinha deixado essa notícia aberta aqui desde o dia 8 de agosto para dar. Aí veio prisão do Silvinei, veio isso, veio aquilo. Deixei um monte de aba aberta aqui, um monte de coisa que é importante a gente registrar. Então o programa de hoje também vai tratar de algumas coisas que passaram essa semana e que ficaram meio pelo lado das notícias principais, das mais polêmicas, das mais bombásticas, mas que são importantes a gente falar aqui também, que é importante de vocês conhecerem. Então, Edilene Lobo defendeu a importância da ocupação de espaços de poder por mulheres, né? Reportagem lá da Folha de São Paulo, assinada pela Constança Rezende e pelo Ricardo Coletta. A advogada Edilene Lobo foi empossada na terça-feira no cargo de ministra substituta do TSE, tornando-se a primeira mulher negra da história do tribunal. Mas não tem racismo estrutural, não tem nada disso, todo mundo tem direito a tudo, é meritocracia, é só fazer o concurso, é só chegar lá, né? Dizem as pessoas por aí, né? Então, tanto é assim que é a primeira, né? 2023, né? 2023, exatamente. Ela assumiu a vaga aberta pelo ministro André Ramos Tavares, que passou para uma vaga de titular no tribunal. Edilene é doutora em Direito Processual pela PUC Minas e mestre em Direito pela Universidade Federal de Minas Gerais. Ela já advogou para o PT, diz aqui a Folha, né? Eu sou um pouco contra isso aqui, não por ela ter advogado para o PT, acho uma informação importante mesmo, de fato, assim, não é a questão. Se a pessoa já foi advogada, ela já deve ter advogado para 400 centenas de pessoas, e partidos ou coligações ou não sei o quê, né? Então, fica uma coisa meio direcionada, tá? Eu acho esquisito. Eventualmente teria que pegar, então, o currículo dela e mostrar para quem mais ela advogou. Senão fica uma coisa jogada assim. É um período inteiro, um ponto e entre o ponto, a única frase. Advogou para o PT. Ponto. Uma frase bem... Parece que só fez isso, né? A carreira dela, o que era a carreira dela? Ela era advogada do PT. Ela era advogada do PT? Não, não era. Ela era advogada, né? Eu não gosto particularmente, tá bom? Não estou dizendo que a informação não é relevante, claro que é relevante, mas eu não gosto. Até porque, no fim das contas, o PT indicou um monte de ministro para o STF que, no fim das contas, foram lá e assinaram a prisão do Lula, por exemplo, né? Então, assim, essas coisas, eu já falei várias vezes, inclusive quando o Zanin foi indicado para o STF. Ministro de Supremo, esses ministros de cortes superiores, não fica pagando pedágio muito tempo não, tá, gente? Alguns nem pagam. Não tô dizendo que a Edilene vai pagar, não é isso que eu tô falando. Tô falando do Zanin, né? Que as pessoas tinham expectativa que o Zanin ia fazer isso, aquilo. Não é assim que funciona não, tá? Olha a história aí do Fachin, olha a história do Fux, olha a história do Toffoli, do Barroso. Todos indicados pelo PT, todos durante 5 anos da Lava Jato condescenderam com tudo que Moro e Deltan fizeram.
Então a coisa não anda bem assim. As coisas não são automáticas, até porque, pensa você aí, que está nos assistindo, se você amanhã se tornasse ministro do Supremo Tribunal Federal, isso significa o quê? Um emprego vitalício, né? Sua vida está feita, você não precisa mais pensar em dinheiro, não precisa pensar mais nada, pode deitar na cama, né? Ficar olhando para cima e pensando, ai Deus, como você é bom comigo, né? Ai, que coisa gostosa que é isso aqui, né? Você vira ali uma espécie de, assim, o ser humano vitalício, né? Você virou um ser humano vitalício. Até morrer você não tem mais esses problemas, né? Acabou o problema de dinheiro, de acesso, de conversa com o poder, né? Vai ser paparicado, vai ter um monte de assessores, segurança, gabinete, vai viajar de classe executiva, sua vida mudou, né? Sua vida mudou. Você vai ficar olhando para trás e pensando quem que era o presidente lá quando indicou não sei quem que eu estava aqui? Não é bem assim que as coisas funcionam não, tá, gente? É um olhar um pouco ingênuo de como as coisas funcionam no andar de cima do judiciário. Os pesos e contrapesos ali são outros e eles atuam em momentos históricos de maneiras diferentes. E hoje um ministro que pode estar muito indo para um lado e fazendo uma coisa, no ano que vem já está indo para o outro e fazendo outra, né? E também essas pessoas têm vontade própria, né? E tem a sua própria carreira e tem os seus próprios saberes, né? A gente não pode também demonizar tudo isso desse modo. Quem demonizou absolutamente as instituições, a política, o judiciário, dizendo que nada prestava e tinha que colocar alguma coisa no lugar, foi a extrema-direita, a gente viu no que é que deu. Então a gente tem que também se ligar na hora de fazer essas análises com crítica, com veemência, mas a gente tem que preservar a institucionalidade da coisa ali e não imaginar que tudo é horrível, tudo é corrompido, tudo é podre, tudo é troca de favores. Se a gente jogar esse jogo, gente, esse jogo é perigoso, tá? Quem jogou esse jogo foi os jovenzinhos lá, que eu não falo mais a sigla, porque já estão sumidos, né? E estão indo em universidade catar briga para tomar soco na cara, né? Aqueles jovenzinhos lá, isso é coisa dessa galera, né? A gente, né? Nós não somos essa galera, né? A gente acredita que tem uma salvação através da política, tem uma salvação através da institucionalidade, então também acho ruim essas, sabe? Advogou para o PT. Para quê? Sei lá, acho que pode colocar, mas advogou para mais quem, né? A cerimônia de posse ocorreu no gabinete do Alexandre de Moraes. Nós todos conhecemos e sabemos da competência, da inteligência, do trabalho realizado pela ministra Edilene Lobo, disse o Xandão, né? O Xandão. Participaram da posse o vice-presidente Geraldo Alckmin, o presidente do STF, a Rosa Weber, e os ministros Carmen Lúcia e Gilmar Mendes, entre outras autoridades. Ainda segundo o TSE, a Edilene defendeu a ocupação de espaços de poder pelas mulheres. É um trabalho duplo contribuir com a função jurisdicional, mas inspirar meninas e mulheres que, como eu, possam ocupar esses espaços, afirmou a magistrada. Muito bem, boa notícia, né? Gostei demais, deixei aberto isso aqui desde o dia 8, porque eu não queria deixar de falar, mas a gente foi atropelado pelos acontecimentos nas últimas semanas. Vamos lá, seguindo aqui então. A reportagem do Aguirre Talento lá no UOL. PF apreende celulares de membros da Polícia Rodoviária Federal por suspeita de versão combinada. A Polícia Federal realizou a apreensão de telefones celulares de dirigentes da PRF após detectar indícios de que eles teriam combinado versões nos depoimentos prestados nesta semana com o objetivo de blindar o ex-diretor da corporação, Silvinei Vasquez, que está preso, lembrando, né? O objetivo é verificar nos aparelhos se houve efetivamente diálogos e trocas de mensagens para combinar as versões e buscar detalhes sobre uma reunião que orientou as blitzes no segundo turno das eleições. O Silvinei está preso, né? Nesse mesmo dia que ele foi preso, aliás, foi anteontem, se eu não me engano, né? Nesse mesmo dia que ele foi preso, 47 membros da corporação Polícia Rodoviária Federal foram ouvidos, então teve 47 oitivas no mesmo dia. De Brasília, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Norte e Santa Catarina, 4 estados. Lembrando que o Silvinei Vasquez foi preso em Floripa, né? Foi preso em Florianópolis. Esses outros diretores não foram presos, teve busca e apreensão na casa deles, e agora a PF divulga, né, o Aguirre Talento lá no UOL divulga que a PF apreendeu celulares também por suspeitas de combinação de versões. Então, a investigação em relação a isso segue. Hoje, a Folha de São Paulo traz uma matéria interessante para quem quiser entender graficamente. Desenha para mim. Aí a Folha foi lá e desenhou. Aliás, o ICL desenhou ontem também, né? Fez gráfico em relação às blitz de carros
no segundo turno, comparando a região Nordeste com outras regiões, e teve muito mais blitz na região Nordeste, de modo injustificado. Obviamente, porque não é onde tem a maior população, não há indícios. O Silvinei Vasquez falou ontem, aliás, passou mal ontem o Silvinei Vasquez. Estão sabendo? Passou mal. Vai passar mal. É essa, né? Passou mal ontem no depoimento, né? Lá na CPI tava lá, né? Com a sua veste de Robocop, né? E aí foi depor, e aí deu uma... A gente não tem o vídeo do Silvinei Vasquez. Igual o outro que passou mal? Teve um outro cara que passou mal também aí, a gente tem o vídeo do outro cara. Vocês querem ver? A gente não tem o vídeo do Silvinei Vasquez passando mal, tá? Porque o depoimento dele foi na Polícia Federal e obviamente não temos acesso ainda. Olha, o depoimento foi gravado com certeza, esses depoimentos são gravados, né? Então em algum momento, se esse vídeo vazar, a gente vai mostrar aqui. Não sabemos exatamente como passou mal, mas temos o vídeo do outro cidadão aí. Bota aí. Passando mal. Tá vendo, né, Prima? Por favor, passou mal assim, será? Continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Rio de Janeiro. Tá passando ali mal. a Jandira segurando, a Jandira foi lá segurar, falando Bolsonaro. Continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, foi desmaiar, deu teto preto aquele, né? Tá passando mal. Preto, foi baixando, sabe? Quando vai baixando o teto preto, vai baixando. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Esse não temos do Silvinei, não sabemos se foi assim. Tá passando mal. Mas a gente quis trazer essa memória Por favor, histórica. não dá pra continuar. Tá passando mal. Os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, retirá-lo. Super brabo com a Jandira, porque foi o que socorreu o Flávio. Imagina. Não dá pra continuar. Um homem desse tamanho, os assessores podem, por favor. Os assessores podem, por favor, a Jandira é retirá-lo. médica, aliás, né? A Jandira é Tá médica. passando mal. Tá passando mal. A Jandira é baterista, Não dá pra continuar. toca Tá passando mal. Os bateria. assessores podem, por Pode favor. botar o vídeo da Jandira Os assessores tocando podem, por bateria, favor, depois aí, retirá-lo. no trabalho. Tá passando A gente mal. vai colocar o vídeo depois aqui. Pra fechar o programa, a gente vai Não dá colocar pra o vídeo. continuar. Tá passando mal. Os Da assessores Jandira podem, pegar por favor. bateria, pra quem não viu. E aí foi socorrer o Flavinho. Flavinho quase caiu, né? Quase foi. Silvinei Vasquez passou mal então ontem. E aqui temos os gráficos, né? Feito pela Folha, para mostrar essa relação das blitzes. Então, primeira coisa aqui, olha aqui, ó. Isso aqui, entenda como a Polícia Rodoviária Federal atuou contra os eleitores do Lula no segundo turno. No primeiro turno, o Lula teve o domínio dos votos. Isso aqui é o mapa da votação do primeiro turno. Lembrando uma coisa que eu falei ontem. A suspeita de que houve esse excesso de blitz no Nordeste não tem a ver com pesquisa eleitoral, tá, gente? Isso aí saiu no dia que o Silvinei foi preso, né? Que tinha a suspeita de que eles tinham aumentado o número de blitz no Nordeste porque o Lula estava liderando as pesquisas. Não é isso. É porque o Lula venceu no primeiro turno. Porque pesquisa você pode falar, não sabia de pesquisa, não vi, pesquisa erra, então nada a ver isso aí. Não é isso. A gente está facilitando a vida do Silvinei se a gente leva esse caso desse jeito. Não é isso. Aconteceu, até porque as provas não falam sobre pesquisa. As provas mostram que houve um levantamento que foi compartilhado com a PRF sobre os locais onde o Lula tinha feito mais de 75% dos votos. Isso aqui é o mapa eleitoral do primeiro turno, pra gente ter uma noção, tá? O rosa aqui, a Folha não tá mais usando o vermelho, né? É rosa isso? Sei lá. Eu sou meio ruim de cor. Aqui eu sei que é rosa, aqui eu sei que é amarelo, mas aqui eu não sei se é um rosa mais bombado ou se é um vermelho. É um vermelho esse negócio aqui? Pô, aqui não, é rosa, né? Parece um vermelho, cara, mas ali tá, sei lá. Ah, tá bom, whatever. Nordeste, né? Lula. Nordeste Lula. Não sei que cor que é essa aí. É uma cor esquisita. Menos o Amapá ali em cima, que tá diferente. Mas... ali tá Bolsonaro. Aí, isso aqui é a distribuição do efetivo no dia 30 de outubro. Vejam a diferença. Tem mais habitantes lá? Não, né? Não. Tem mais carro no Nordeste? Não. Tem mais rodovia no Nordeste? Não. Tem algum indício que tem mais pneu careca, bateria arriada e pisca-pisca quebrado nos carros do Nordeste? Não, não tem também não. Tem isso não. Mas, curiosamente, o Silvinei Vasquez mandou a galera pra lá. Né? Aí tem o outro mapa aqui. O uso de policiamento direcionado, especialmente no Nordeste, também aumentou o pagamento extra de funcionários, né? Então pagou mais para a galera sair de casa. E após a dianteira de Lula no primeiro turno, a Polícia Rodoviária Federal decidiu substituir o plano de trabalho elaborado em setembro, fez outro plano de trabalho e criou um novo somente para o segundo turno. Pontos de fiscalização em 30 de outubro. Tá aqui, ó, Nordeste.
Tem mais população no Nordeste em relação ao Sudeste? Não. Tem mais carro? Não. Tem mais o que então? Tem mais voto pro Lula. Aqui. Né? Então aqui está desenhado, para quem ainda não tinha sacado direito, né? No dia do embate entre Lula e Bolsonaro, várias blitzes foram montadas pelo país. Agora todo mundo está usando blitze como sinônimo. Eu sempre aprendi que era blitzes. Não tem mais o S? Alguém quer que professores de português, por gentileza, podem avisar pra gente no chat? Não é mais blitzes? Ou eu sempre falei errado? Eu acho que o Silvinei, ele barrou o S. Ah, o Silvinei barrou o S na blitz. Foi boa essa, Pedrinho. Foi boa? Foi boa? Eu não dei risada por fora, mas por dentro eu tô dando Tá risada. gargalhando. Não, é que eu tava tentando pensar... esquece. Tudo bem. Tanto faz. Foi boa a piada. Não sei se vocês ouviram. Que o Silvinei Vasquez barrou o S de blitzes. Foi mais ou menos, tá, Pedro? Mas eu sou ruim de piada também, não vou falar da piada dos outros aqui. Isso aqui é o número de ônibus fiscalizados. A gente tá vendo aqui, né? O número de ônibus fiscalizados. Nordeste, Centro-Oeste, Sudeste, Norte, Sul. Tem mais ônibus circulando no Nordeste em relação ao Sudeste? Não acredito, né? Não tem mais gente, não tem mais estrada, não tem mais frota. Vai ter mais ônibus? O Silvinei Vasquez consegue comprovar que tem mais ônibus no Nordeste circulando? Então tá claro aqui, né, gente? Até ontem eu falei sobre a delação premiada do Silvinei, né? A princípio, calma lá com a delação premiada de Silvinei. Pra quê? Tá escancarado aqui, né? Lembrando que delação não é aquela coisa que a gente pensa, a delação tem que entregar quem tá em cima. A lei da delação não fala nisso, não, tá? Tem nada a ver. Não tem nada a ver. Tem que entregar quem está em cima. A delação, ela tem que apresentar, a delação é um meio de prova, o cara tem que falar, apresentar provas do que fala, para ampliar a investigação, de modo que vale a pena, inclusive, dar benefício para ele. Por que que a gente vai dar benefícios para o Silvinei Vasquez se o caso dele está colocado aqui? Né? Claro, ele vai entregar o Bolsonaro. Vai? Como que vai entregar? Vai entregar como? Vai falar um monte de verdade no meio de um monte de mentira para poluir a investigação? Não sei não, hein? Calma lá com esse negócio. Ontem, aliás, tinha a hipótese de que se falaria de uma delação do Silvinei, mas a delação tem que partir da pessoa interessada, né? Como ele não falou, não se falou em delação ontem no depoimento da PF. Já tem o vídeo da Jandira tocando bateria? Tem que ver só se não é uma música que vai tirar o nosso vídeo do ar, né? Ou a gente coloca... Dá pra tocar essa música no YouTube? Não teve restrição. Não teve? Tá de boa. Tá, então tá. Então vamos encerrar o programa hoje com Jandira Fegali tocando bateria. Já tivemos as senhorinhas comemorando lá, né? Que saíram da cadeia. Tem que comemorar mesmo, ficar preso é horrível, né? Já tivemos Flávio Bolsonaro desmaiando e agora no final a gente vai ter Jandira Fegali tocando bateria. Então fiquem por aí. Silvinei passa mal em depoimento à Polícia Federal e precisa de atendimento médico, diz aqui a Carta Capital. O ex-diretor-geral da Polícia Rodoviária Federal, Silvinei Vasquez, passou mal durante o depoimento prestado à Polícia Federal. Nesta quinta-feira ele teve uma alteração de pressão e precisou de atendimento médico. É isso, né? Eu não sei também se foi durante o depoimento, ou foi antes, ou foi depois, né? Se foi durante o depoimento, tenho certeza teremos esse vídeo em algum momento, porque os depoimentos são gravados. Ai. É isso que chamam fragilidade masculina, né? Muito bem, vamos lá, gente. Notícia do portal Metrópolis, uma investigação importantíssima. Eu tô tentando abrir aqui. Parece que temos uma blitz, Pedro Falcão. Ó, usando essa piada aqui. Temos uma blitz em relação ao Metrópolis. Tá indo não. Ih, travou o Metrópolis, será? Vou tentar abrir depois, então. Depois a gente volta pro Metrópolis para ver se abre a matéria lá. Se não, eu dou na segunda-feira porque a reportagem é importante. Ó, antes de mais nada, também quero deixar aqui um recado importante. O site Matinal, que é um site editado em Porto Alegre, fez uma excelente cobertura sobre a pandemia do Covid. E aí, na semana passada, o Pedro Nakamura, que é um repórter lá, ele publicou que ia ter um evento na Câmara dos Vereadores de Porto Alegre, né?
com vários desses médicos aí, o máscara não presta, o vacina vai virar jacaré, essa galera, né? Popularmente conhecido como antivax, né? Negacionista. Tem gente que ficou esperneando nos comentários, né? E aí fez um evento lá em local público, Câmara de Vereadores, e o Pedro Nakamura falou, olha, tá tendo esse evento aqui na Câmara, com transmissão ao vivo, inclusive, com essas pessoas aqui, essas pessoinhas aqui, né? Gente, depois de passar a pandemia, 700 mil mortos, cara, por que essa gente ainda... Sério, eu entendo que é uma questão eleitoral, é a disputa do mercado de votos, tem muita gente que acredita nisso, tem eleição no ano que vem, a referida vereadora aqui, Fernanda Bart, vai querer concorrer de novo, imagino. Então já está garantindo ali os seus votinhos com essa galera. Não é gente suficiente para a gente se preocupar no Brasil em termos de saúde pública, mas é gente mais do que suficiente para eleger a vereadora de novo. Ela sabe disso, é uma pessoa inteligente, não é uma pessoa desinformada, entendemos tudo isso. Mas me espanta, cara, me espanta, que essa gente não tenha mudado para outras pautas, outras que agradam a extrema-direita. A gente passou por uma pandemia, cara, 700 mil pessoas morreram, assim, vão continuar nesse negócio, entendeu? Poxa vida, sabe? Eu fico, para além de tudo, decepcionado, assim, com o ser humano, na boa, sabe? E aí, claro, o repórter do Matinal foi atacado após matéria sobre evento antivacina, publicou aqui o Matinal. O jornalista Pedro Nakamura está sendo atacado nas redes sociais depois de ter publicado na Matinal porque é uma newsletter, né? Aliás, assinem a newsletter, por gentileza. 2 reportagens sobre evento antivacina promovido na Câmara de Vereadores de Porto Alegre. O seminário reuniu no dia 3 de agosto médicos e ativistas ligados ao movimento antivacina da Europa e dos Estados Unidos. Para além de tudo, o evento está importando otário, né? Porque como se a gente já não tivesse otário que chega no Brasil, né? Não tem o Pedro Falcão. Tá cheio de otário brasileiro. Aí tem que ir lá e importar otário, né? É inacreditável. E se o médico europeu ou o médico americano não gostou que eu chamei de otário, pode me processar lá nos Estados Unidos também, tá bom? Boa sorte. O seminário reuniu, então, essa gente horrível aqui, né? E foi organizado pela vereadora bolsonarista Fernanda Bart, do PL. O evento foi transmitido pela TV Câmara, que depois retirou o vídeo do ar. Uma das responsáveis pela perseguição online ao repórter é a médica ozonioterapeuta. Aí, ó. É dose, né, cara? Ó, quem já teve familiar doente, e principalmente em doença terminal, sabe, eu não preciso nem falar, sabe? A pessoa vai para qualquer coisa. Eu já tive casos na família, 2 casos, que as pessoas, entendeu? Quando vê, tá lá comprando cogumelo do sol. Tá lá comprando os troços, entendeu, cara? Tá lá fazendo ozonioterapia. Tá lá tomando cloroquina. A pessoa tá no fim da vida. E aí essa gente aproveita, vai em cima, vamos lá, é isso aí mesmo. Gente, isso aqui é o mais, digamos assim, não são as grandes conspirações aqui não, tá? Esses médicos, os médicos antivacina, os cloroquiners durante a pandemia, ganharam muito dinheiro com isso, fazendo consulta online pelo Zap, para receitar cloroquina. Muito. Teve gente que enriqueceu para um caramba durante a pandemia com esse negócio. Isso aqui é um negócio. Isso aqui é um negócio, tá bom? Tem a galera das grandes conspirações, da Big Pharma, não sei o quê. Isso é tudo frufru. Isso é tudo o diálogozinho montado para pegar o maluquinho conspiracionista que tá ali, que quando ele lê essas coisas, ele se acha inteligentinho, né? E aí vai lá, fica dando palestra no churrasco de domingo pros outros, enchendo o saco das pessoas. É só pra pessoa se achar inteligente. Mas no fim das contas, quem tá promovendo essas coisas aqui, os médicos no geral, que promoveram durante a pandemia, e não estou falando especificamente aqui da Marília Emília Gadelha Serra, não estou falando da senhora, ganharam dinheiro pra caramba com esse negócio, tá bom? Isso é uma coisa, isso é um negócio. Isso é um big negócio. Já que eles gostam de usar Big Pharma, isso é um big business. Essa médica lidera as campanhas contra a imunização do HPV e oferece terapias de reversão vacinal em sua clínica particular. Reversão vacinal é aquela coisa, você teve que tomar vacina, daí ela vai lá, ela dá um ozônio para você para reverter os males que a vacina ia fazer, para tirar o chip da China, eu sei lá o que a pessoa fala lá, não estou dizendo que é isso que ela está falando, isso aí que sou eu que estou falando.
Ela usou o conteúdo do encontro para afirmar, sem evidências, que vacinas de RNA não foram testadas em pessoas saudáveis, imunocomprometidas, grávidas, crianças em misturas de vacinas. Isso aqui é falso, tá, gente? Falso. Isso aqui é mentira, tá, doutora? A senhora tá mentindo. Falso, falso, falso. Tá bom? Isso aqui a gente pode falar. A senhora está mentindo em relação a isso. E está ganhando dinheiro com essas mentiras. Isso aqui a gente pode falar também porque ela trabalha, ganha dinheiro com pacientes que acreditam nessa lorota aqui. Depois, em seu perfil no Twitter, publicou informações sobre Nakamura na tentativa de atacar sua credibilidade. A jornalista Paula Schmidt, essa aqui é outra que, pelo amor de Deus, que escreve no Poder 360, também atacou o repórter. Eu não sei como o Poder 360 ainda mantém essa pessoa. Vocês não têm o desprazer de olhar o que essa cidadã escreve, tá? A partir dessas postagens, seguiram-se novos comentários ofensivos. Essa Paula Schmidt é outra antivax e da conspiração toda essa aí da cloroquina, tá? É outra. Essa é outra. Tem espaço na imprensa, no site Poder 360 do senhor Fernando Rodrigues. Tá lá, já foi alertado 1 milhão de vezes, segue publicando coisa lá, né? A Matinal repudia os ataques e xingamentos direcionados a Nakamura e informa que está tomando providências cabíveis. Óbvio, né? Então um abraço aí pro pessoal da Matinal e pro Pedro, que é um excelente repórter. Que não é você, Pedro Falcão. Tá bom? Dessa vez não é você. Capa do New York Times tem um vídeo importante lá porque o Maui está em chamas, né? Lá no Havaí também está com incêndios enormes, né? E esse vídeo aqui que está na capa do jornal, ele toca sozinho quando você entra na capa, mostra o antes e o depois de cidades e vilarejos inteiros que foram consumidos pelo fogo. Olha aqui, ó. Isso aqui é a imagem antes, né? E aí, isso é a imagem agora, olha aqui, ó. Cenário de guerra absurdo, né? Destruição, olha só. Lembrando que os Estados Unidos estão passando por uma onda de calor imensa, né? A gente já trouxe aqui matérias sobre o Arizona, sobre Phoenix no Arizona, onde empresas, olha aqui, ó. Isso aqui é o antes, né? Isso aqui é o depois, ó. Gente consumiu, assim, consumiu cidades inteiras, casa, comércio, tudo, tudo. Olha aqui, ó. Antes e depois. Olha isso aqui, ó. É horrível a situação lá. A gente mostrou na semana passada aqui uma reportagem sobre Phoenix, no Arizona, que está há 2 meses enfrentando temperaturas acima de 40 graus. Chegaram em um ponto em que empresas que contratam trabalhadores para fazer obras na rua estão estacionando ônibus no canteiro de obras para que os funcionários possam ficar no ar-condicionado durante uma parte do dia, porque é impossível trabalhar fora. Gente, ônibus não vai resolver nada, vocês sabem disso, né? Sabemos disso, né? Não vai dar para estacionar ônibus do lado da casa de todo mundo para a gente ficar trancado em ônibus, quando a coisa esquentar mesmo, né? Vamos lá então, este aqui é o senhor General Paulo Sérgio Nogueira de Oliveira, né? Reportagem trazida ontem pelo site O Cafezinho. CPMI já tem elementos que confirmam que Walter Delgatti se encontrou com o ex-ministro da Defesa. Segundo informações de membros da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito sobre o 8 de janeiro, parlamentares já possuem elementos suficientes para afirmar que o hacker Walter Delgatti Neto se encontrou com o general Paulo Sérgio Nogueira, ex-ministro da Defesa do governo Bolsonaro. As apurações dos parlamentares dão conta de que Walter teria feito a versão final do documento com questionamentos ao TSE sobre o funcionamento das urnas eletrônicas em conjunto com o general. O que o Walter Delgatti vem falando é que ele se encontrou com generais e militares do Ministério da Defesa. Isso através do advogado dele. Agora o Cafezinho traz essa nova informação de que o Delgatti teria se encontrado pessoalmente com o Paulo Sérgio Nogueira, que era o comandante do Exército na época do Bolsonaro. Há também, segundo o Cafezinho aqui, uma grande expectativa em relação à delação premiada do Delgatti, que está em andamento na PGR. Por isso, a CPMI está adiando a convocação de Delgatti, que deverá ser realizada apenas quando a delação e os fatos narrados por ele forem confirmados com provas. A CPMI, inclusive, já tem um requerimento pronto para solicitar acesso à delação do Delgatti, caso de fato ela seja feita e aceita, né? Precisa ser feita e precisa ser aceita. Além disso, não há, né? Tá invertido ali. Não há apenas uma suspeita, mas também indícios de que Delgatti não se encontrou apenas com Paulo Sérgio,
mas também com militares do alto comando das Forças Armadas, o que tornaria a situação ainda mais grave. Isso aqui, pra gente lembrar, é o tal do relatório que foi apresentado no dia 10/11 do ano de 2022. Relatório das Forças Armadas não exclui... Olha só, primeiro as Forças Armadas foram lá fazer um relatório sobre as urnas e sobre a eleição. Quem se importa? Senhores, quem são vocês para fazer isso? Né? Quem são vocês? Qual autoridade que vocês acham que a sociedade civil dá para os senhores dizer se a eleição está valendo ou não está valendo? Se tem fraude ou não tem fraude? Nenhuma, zero. Eu, por exemplo, zero. Estou zero preocupado com a opinião sobre das Forças Armadas sobre as urnas. Zero. 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 Não é esse o trabalho de vocês, para início de conversa. Tá? Foram lá se meter por quê? Porque tinha um governo que era favorável a esse tipo de coisa, né? O governo Bolsonaro. Aí, fizeram um relatório. Encontraram alguma coisa no relatório, Pedro Falcão? Não encontraram nada, né? Nada. Deve ter procurado muito. Ah, devem ter procurado bastante. Muito eles devem ter procurado. Aí, isso aqui é notícia publicada. Olha a gravidade disso aqui, tá? As coisas passaram nos últimos 2 anos, parece que passou tudo em 1 mês, né? E por outro lado, parece que passou tudo em 40 anos. Isso aqui foi publicado no site oficial do Ministério da Defesa. Os caras foram lá, fizeram um relatório sobre as urnas e não encontraram nada. Ou seja, não há indícios de que tem fraude. Esse é o resultado, né? Vejam como o Ministério da Defesa publicou o resultado no próprio site. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistências nas urnas eletrônicas. Isso aqui é uma canalice. Sabe por quê? A gente pode trocar isso aqui, ó. A gente pode colocar assim, ó. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência no aplicativo do Itaú. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência no software que gerencia a minha televisão da LG aqui. Relatório das Forças Armadas não exclui a possibilidade de fraude ou inconsistência no que, Pedro Falcão? No sistema de ABS do carro. É tão evidente que isso aqui é uma canalice e foi feito para colocar fogo na população, para que as pessoas desacreditassem das urnas. Sim, isso aqui foi feito para isso. Isso aqui é uma nota oficial, olha aqui, ó. Nota oficial da Defesa. Aqui, ó, Defesa. Nota oficial. Gov.br, Ministério da Defesa. O que será que eles estão defendendo? Entendeu? É o mesmo que você fazer uma... Vamos pegar isso aqui, vamos botar no nosso dia a dia, vai lá e faz uma investigação sobre qualquer coisa, né? Investiga qualquer coisa no dia a dia. Aí você chega lá e fala, tá, mas a investigação conclui o quê? Que aconteceu ou que não aconteceu? Aí a investigação chega lá e conclui que não aconteceu. Não aconteceu. Resultado da investigação. Não exclui a possibilidade de ter acontecido. Quais são as evidências que tem? Nenhuma. Zero. Sabe o que o Paulo Sérgio Nogueira falou na época? Que todos os sistemas eles podem ter falhas. Então é por isso que a conclusão dele é essa. É brilhante, né? Se nós não soubéssemos que esses generais são pessoas inteligentes, né? Como eu sempre digo, às vezes a melhor saída da vida é você passar por burro, né? A gente usa isso às vezes, né, Pedro Falcão? Você comete uma bobagem ali e você passa por burro, né? É a melhor saída. Porque se você não passar por burro, vai parecer que você fez de propósito. E aí é pior. Aí, no limite, é até crime, né? Então, às vezes, é melhor passar por burro, por ignorante. Ah, eu não sabia, não conheço, não é bem assim. Isso aqui não é burrice não, tá, gente? Isso aqui é qualquer coisa menos burrice. A alegação de que qualquer sistema é suscetível a falhas e fraude, ela não é suficiente para você dizer que não exclui a possibilidade de inconsistência nas urnas. Ela não é suficiente, porque isso aqui leva as pessoas a acreditarem que o Exército está colocando dúvidas sobre o processo eleitoral. Se o senhor Paulo Sérgio se encontrou com o Walter Delgatti, a coisa vai ficar feia. E aí nem o Múcio, que é o atual ministro da Defesa, vai conseguir esconder, porque também, quando pode, tenta passar um paninho para cá, um paninho para lá, né? A gente tem visto esse movimento desde o começo do governo, aliás. Isso aqui, a coisa vai ficar feia mesmo. E, possivelmente, o Walter Delgatti é o elemento que ninguém esperava. Essa é a grande questão.
De novo, a gente tem que ver as provas que o Delgatti vai trazer. Só a palavra dele ou de qualquer pessoa, não tem nada a ver com ele, só a palavra dele em juízo, como delator, como testemunha, seja lá como for, não tem valor. A palavra de delator não tem valor de prova por si. Ele precisa colocar evidências de que as coisas aconteceram. Como é que o Delgatti vai provar que ele se encontrou com o Paulo Sérgio? Não sabemos. Como é que ele vai provar que no referido encontro foi discutido esse assunto? Não sabemos. Como é que ele vai provar que no referido encontro ele ajudou o senhor Paulo Sérgio a produzir esta porcaria de relatório aqui? Não sabemos. Mas, se houver indícios, a coisa vai ficar feia para os generais. O senhor ministro da Defesa, o senhor Múcio, né, pediu para os parlamentares governistas pegarem leve com o Mauro Cid na CPMI, né? Vem trabalhando bastante o Múcio, né? No dia 11 do mês passado, a Comissão Parlamentar de Inquérito do 8 de janeiro recebeu o controverso tenente-coronel Mauro Cid, que era o ajudante de ordens do Bolsonaro. No mesmo dia em que o tenente-coronel estava na CPMI, o ministro da Defesa, José Múcio, também esteve pelos corredores do parlamento, embora afirme que esteve lá para se reunir com o presidente do Senado, o ministro teria outra agenda. Segundo fontes da base do governo federal, no Congresso Nacional, Múcio teria se reunido com alguns parlamentares da base pedindo para que pegassem leve com o militar bolsonarista e que não fossem tão incisivos com ele. O pedido revoltou alguns parlamentares que, embora pessoalmente concordassem com o ministro, não gostaram nem um pouco da postura dele. Concorda por quê? Pegar leve? Quem que concorda com pegar leve? Espero que seja bolsonarista, né? Hoje a gente tá ficando todo mundo louco aqui. Concorda com o quê? Pegar leve por quê? Isso, matéria assinada pelo Kleber Lourenço lá no Cafezinho. Gente, o Cafezinho também traz hoje e-mails exclusivos do Mauro Cid. Lembrando, foram apreendidos vários e-mails na lixeira da caixa de e-mails do Mauro Cid e de outros militares, ali da ajudância de ordens do Bolsonaro. São cerca de 17 mil e-mails, segundo o relatório da CPI. Esse material está em posse da CPI hoje, né? E muito desse material tem sido publicado pela imprensa. Na noite de ontem, o Miguel do Rosário, já eram 18h35, eu vi um pouco mais tarde, o Miguel do Rosário, lá do Cafezinho, publicou exclusivos e-mails secretos de Mauro Cid. E aí, tem um monte de coisa aqui. Aliás, que bela foto, hein? Eu não tinha reparado a foto. Gostou, Pedro Falcão? Eu asmei. Isso aqui me dá aquela vontade de pegar a canetinha e fazer desenho em cima, mas não dá, né? Como a gente fazia no colégio, né? Fazer linguinha. Aqui dá pra fazer a linguinha. Não vou fazer, tá, gente? Não vou fazer. Mas tá. Dá. Não vou fazer, mas dá. Dá pra fazer linguinha, dá pra fazer o oclinho e dá pra fazer a guampinha, né? Ah, eu queria tanto que ele mostrasse os dentes pra pintar um deles. Pintar um dentinho de festa junina, né? Uhum. O oclinho dá pra fazer, será? Sem se incomodar? Não, vou fazer. Não, casou, Vai. casou. O Cafezinho teve acesso a uma série de e-mails pertencentes a Mauro Cid, ex-ajudante de ordens da Presidência da República. Essas mensagens enviadas entre novembro e dezembro pela conta oficial de Mauro Cid incluem as que ele tentou descartar, movendo-as para lixeira, mas esquecendo de apagá-las completamente. Dentre os e-mails, alguns se destacam. E aí o Cafezinho fez aqui um serviço que é o seguinte, ó, para vocês olharem aqui. Vamos deixar assim. Se vocês entrarem no site, vocês vão ter essa matéria, que é a matéria mãe, né? A matéria âncora, digamos assim. E aí, do lado de cada um desses númerozinhos aqui, tem o link da matéria que explora mais cada um dos assuntos, tá? Então, ó, link aqui, link aqui, link aqui. Então, vocês vão navegando pelos links para tentar se aprofundar nos assuntos. Há um documento datado de 22/12/2022, portanto, 8 dias antes do Bolsonaro deixar a presidência, que indica a intenção de abrir uma conta nos Estados Unidos em nome de Jair Bolsonaro. Isso, de novo, são os e-mails do Mauro Cid, tá? Ao analisar o conteúdo, é notável que as principais preocupações de Bolsonaro em seus últimos dias como presidente não envolviam questões cruciais para o Brasil, nem nos seus últimos dias, né, Miguel? Nem nos primeiros, nem no meio, né? Como economia, emprego ou questões sociais. Não há registro no e-mail corporativo do Mauro Cid de qualquer reunião de Bolsonaro nas últimas semanas de dezembro voltada para a transição de um governo pacífico. Em vez disso, os e-mails revelam interesses em abrir contas bancárias nos Estados Unidos, verificar o valor de joias e relógios recebidos,
como presença de autoridades estrangeiras e disseminar informações falsas sobre a Covid. 16/11/2022, documento assinado pelo Mauro Cid continha informações incorretas sobre a vacinação de sua filha, que foi descoberto posteriormente que adulteraram os cartões. Em 21/12/2022, requerimento foi enviado à Receita dos Estados Unidos solicitando um regime especial tributário para Bolsonaro, o que implicaria em menos impostos sobre o dinheiro que ele tentasse transferir para os Estados Unidos. Descobrimos depois que transferiu, inclusive, né? Há uma série de mensagens datadas do dia 20/12 relacionadas às joias da marca Chopard, presente que recebeu do governo saudita. Mauro Cid enviou vários e-mails a diferentes contatos com o certificado de origem das joias. Surge a questão, por que ele estava tão interessado nesses certificados em dezembro de 2022, especialmente considerando que as joias deveriam ser patrimônio público? Pergunta aqui o Miguel do Rosário, né? Será que havia intenção de vendê-las de forma ilícita? Pergunta o Miguel, né? Uma pergunta legítima, né? Entre os e-mails há também um documento do PL, datado de 21/11/2022, assinado pelo Valdemar da Costa Neto, presidente do partido, e também por Jair Bolsonaro, então presidente da República, que contém uma série de declarações falsas sobre os resultados do segundo turno das eleições. Documento oficial assinado por Mauro Cid revela um pedido urgente dirigido ao secretário especial da Receita Federal, Júlio César Vieira Gomes. O objetivo era a liberação imediata dos diamantes que Jair e Bolsonaro receberam como presentes do governo saudita. Então, gente, se tem um lugar que vocês têm que ler notícia hoje, vai lá pro cafezinho. A gente está falando aqui de 1, 2, 3, 4, 5, 6 e-mails que foram publicados em uma leva ontem pelo cafezinho, que dão conta de abertura de conta do Bolsonaro nos Estados Unidos, o esquema de fraude da vacinação dos cartões de vacinação, a tal da Chopard. O que acontece isso? Que é isso? O negócio da televisão. O certificado das joias que o Bolsonaro ganhou, sendo mandado por e-mail para lá e para cá, aquelas joias da Chopard, aquelas, né? Documento assinado por Bolsonaro e por Valdemar da Costa Neto com um monte de mentiras sobre as eleições e também um pedido para o secretário especial da Receita Federal para liberar imediatamente as joias que o Jair e a Michelle tinham ganhado de presente. Isso tudo e-mail do Mauro Cid, trocado com outras pessoas em sua conta oficial. Isso é importante. Isso aqui não é uma conta do Mauro Cid que ele criou no Yahoo nem no Google. Isso aqui é e-mail oficial da Presidência da República. Muito bem, vamos lá que tem mais coisa sobre isso, né? Cid fez 99 tentativas para acessar seu e-mail da presidência após a gestão Lula desativá-lo. O tenente-coronel Mauro Cid, um dos principais auxiliares do presidente Jair Bolsonaro, tentou acessar seu e-mail funcional mesmo após o governo Lula bloquear a conta. Planilha entregue pela Casa Civil à CPI do 8 de janeiro, obtida pela Folha, mostra 99 tentativas de acesso após 15 de março. Quando o login de Cid foi bloqueado. O último registro é 17 de março, às 11h16. O governo Lula também informou à comissão que o e-mail funcional de Cid foi acessado mais de 500 vezes em 2023, quando Bolsonaro já tinha deixado a presidência da República. O documento mostra que o usuário Mauro CBC, iniciais de Mauro César Barbosa Cid, teve 99 tentativas frustradas em 3 dias pelo mesmo motivo, conta desativada, expirada ou bloqueada. O que é que nos diz essa notícia? Que em 3 dias alguém estava desesperado para apagar e-mails. Desesperado. Quase 100 tentativas em 3 dias. Né? O que dá uma média aí do que o cara tentou acessar o próprio e-mail desativado 30 vezes por dia. Vocês imaginam o desespero? Ali o dia inteiro aqui, ó. Tentando mudar a senha, tentando colocar isso, tentando aquilo, e acessa, né? Matéria publicada pela Folha hoje lá. Gente, um vídeo saiu na... Não é isso que eu ia mostrar aqui. Não é isso. Vamos fazer o seguinte, a gente vai se despedir da rede,
Vai dar rapidamente uma notícia. Gente, o Metrópolis não tá abrindo para mim hoje aqui. Será que o site está fora do ar ou estamos com um problema na internet? Não sabemos. Eu vou deixar para segunda-feira porque é importante. O Guilherme Amado publicou lá no Metrópolis que o Campos Neto teve uma reunião secreta com o Bolsonaro. Não tá abrindo mesmo. Vamos esperar. O meu tá abrindo. Tá abrindo? Então deve ser problema aqui. Teve uma reunião secreta com o Bolsonaro 2 horas antes de uma reunião do Copom, onde ele aumentou os juros. Banco Central independente é isso, né? Vou tirar esse vermelhão daqui, senão vão achar que a gente tá fazendo campanha política, né, ô Pedro Falcão? Vamos botar aqui, ó. E Flamengo que não é. Não é pro Flamengo, tá? Não é. Vou fazer isso na segunda-feira. Antes de mais nada, a gente vai desfazer a nossa rede. Muito obrigado quem nos acompanhou pela TVT, pela Rádio Brasil Atual e também pela TV Quilimorê, lá na Bahia. Sextou. Bom final de semana e um beijo pra vocês. Ó, a gente vai terminar hoje o programa em alto astral, né? Porque merecemos, porque eu mereci, né, Pedro Falcão? Hoje o programa tá cheio de memes que só quem conhece vai saber. Voltaremos na semana que vem com o Desperta SL, 7 horas da manhã, ao vivo. Não precisa mudar de link, fique neste mesmo link que o ICL Notícias primeira edição está começando agora. Então não movimente o seu mouse, não clique no xizinho, não faça nada, apenas respire, porque se você não respirar, você vai desmaiar igual o Flávio Bolsonaro e igual o Silvio Vasquez, né? Então apenas respire. Vamos terminar o programa com... Quantos minutos tem o vídeo, Pedro? Pô, ele tem uns 4,5, né? Mas aí então a gente vai trocar daí. A gente deixa tocar um pouquinho aí e depois a gente... Então tá. Então a gente vai terminar o vídeo com Jandira Fegali tocando bateria, porque hoje é sexta-feira. Graças a Deus. Tchau.